Capítulo 4. As garotas desceram também, e iniciamos nossa grande noite empurrando o carro mais uma vez rua abaixo. Yupi! Vamos lá! Gritou Jim, e nos atiramos no banco de trás e lá fomos nós, ligados para o pequeno Harlem da Folsom Street. Mergulhamos na noite cálida e louca, ouvindo um sexto-tenor incrível que soprava o trajeto inteiro, fazendo ia, ia, ia. Batíamos palmas ao ritmo do jazz e a rapaziada gritava: Vamos, vamos, vamos! Jim já estava correndo pela rua com seu dedo suspenso no ar, aos gritos: Toque para frente, homem, para frente! Um bando de negros em roupa de sábado, à noite, armou um burburinho na entrada da boate. Era um salão ordinário e empoeirado, com um pequeno tablado no fundo que servia para o palco. Os rapazes se acotovelavam lá em cima, com os chapéus enfiados até a altura dos olhos, tocando jazz acima das cabeças da plateia. Um lugar louco. Mulheres muito doidas, desleixadas, circulavam com roupões de banho, garrafas rolavam e se chocavam nos becos. Nos fundos do bar, num corredor escuro além dos lavatórios destroçados, homens e mulheres em grupos se escoravam nas paredes e bebiam vinho barato cuspindo sob as estrelas. Vinho e uísque. O maravilhoso saxofonista soprava até atingir o êxtase. Era um improviso plenamente soberbo, com riffs em crescendo e minuendos que iam desde um simples ia até um louco iria, flutuando com furor e acompanhados pelo rolar impetuoso da bateria, toda queimada por pequenas baganas fumegantes, e martelada com fervor por um negro brutal com pescoço de touro, que estava pouco se lixando para o mundo exterior. Apenas sussurrava ininterruptamente seus tambores arruinados. Bum bum, ticabum, bum bum. O alvoroço causado pela música, a confusão sonora, uma cascata de notas. Mas o saxofonista dominava a situação. Todos estavam vendo que ele a dominava. Jim segurava a própria cabeça no meio da multidão, e era uma multidão muito louca. Todos imploravam, aos gritos e com olhares desvairados, para que o saxofonista mantivesse o mesmo ritmo, e ele se contorcia, se inclinava até os joelhos e voltava a erguer-se com o sax, combinando esses movimentos com um lamento agudo que flutuava acima do furor incôntido da plateia. Uma negra alta e magra sacudia seus ossos desengonçados e quase se atirou dentro da abertura do sax. O saxofonista limitou-se a afastá-lo usando o próprio instrumento. Ihihi! Naquela balbúrdia, todos se balançavam, bramiam, bagunçavam. Com copos de cerveja nas mãos, Galatea e Mary permaneciam sentadas em suas cadeiras, saltitantes, agitadas. Negros em gangues compridas tentavam entrar no bar, tropeçavam uns nos outros. Segure as pontas, rapaz! Berrou um sujeito com voz de sirene de nevoeiro. E depois soltou um urro que deve ter sido ouvido até em Sacramento. Ah! Uau! Disse Jim. Alisava o peito, a barriga, o suor gotejava grosso de sua cara. Bum bum ticabum. Aquele baterista estava soterrando sua bateria e mantinha o ritmo flutuando no ar fumacento da sala, com a força assassina de suas baquetas. Ticabum. Um gordão imenso dançava aos saltos no tablado, fazendo-o vergar e ranger. Iu! O pianista apenas triturava o teclado com as suas mãos em garra, e ouviam-se acordes fortuitos, lançados nos intervalos em que o incrível sax tenor tomava fôlego para outra explosão. Acordes chineses que faziam o piano estremecer inteiro. O madeirame, nhec. As cordas, boing. O saxofonista saltou do tablado e se misturou ao público, soprando como um louco. Seu chapéu estava caído sobre os olhos, e alguém o arrumou para ele. Ele pulou de volta para o palco, marcando o ritmo com o pé e soprando uma nota rouca, áspera, ferina, e tomou fôlego, e ergueu o sax e soprou ainda mais forte, mantendo o som suspenso sobre cabeças inquietas. Jim estava exatamente à frente dele, com a cara quase enfiada dentro da boca do sax, batendo palmas, pingando suor nas chaves do sax, e o cara percebeu e gargalhou com o sax, uma longa, louca, trepidante gargalhada musical, e todos os demais riam e requebraram e balançaram os quadris.
E finalmente o saxofonista decidiu explodir com tudo, dobrando-se inteiramente e metendo um dó suspenso no ar por um longo, longo tempo, enquanto todos enlouqueciam e os gritos aumentavam mais e mais, e eu pensava que a polícia, mais cedo ou mais tarde, invadiria o bar, vindo da delegacia mais próxima. Jim estava em transe. Os olhos do saxofonista estavam pregados nele. Afinal, ali, à sua frente, havia um maluco que não apenas entendia tudo aquilo, como também se interessava e queria entender mais. Muito mais do que acontecia naquele instante. E assim duelaram. Uma cascata sonora jorrava daquele sax. Não eram simples frases musicais, mas gritos, bramidos, uivos e gemidos. Bu, baixando para bi-ri e voltando a subir ri, retinindo, tilintando, ecoando em sons laterais de um sax incontrolável. Ele fez de tudo, tocou inclinando para cima, para baixo, para os lados, de ponta cabeça, na horizontal, torto, e finalmente caiu duro nos braços de alguém, desistindo. Todos se acotovelaram em torno do palco e gritaram: Yes! Yes! Ele conseguiu! Jim enxugava o rosto com seu lenço. Depois, o saxofonista voltou a subir no palco, pediu um ritmo mais lento para a banda e olhou melancolicamente para a porta da rua, escancarada. Enquanto seu olhar flutuava acima das cabeças da plateia, cantou Close Your Eyes. As coisas se acalmaram por uns instantes. O cantor saxofonista vestiu um blusão esfarrapado, de camurça, uma camisa púrpura, sapatos gastos e calça zut. Larga e de cintura alta, toda amarrotada. Não ligava para nada. Parecia um Hessel negro. Seus enormes olhos castanhos transmitiam uma vaga sensação de lascívia e tristeza, e seu jeito de cantar, lentamente, incluía longas e pensativas pausas. Mas, já no segundo refrão, ele ficou excitado outra vez, agarrou o microfone, saltou do tabado e se contorceu junto à plateia para cantar uma simples nota. Tinha de buscá-la lá embaixo, na sola dos sapatos, e puxá-la com força para o alto, lançando então seu lamento, e o lançava com tanta força que ele próprio ficava cego com o efeito, recuperando-se no instante exato da próxima longa e lenta nota. Music, play. Reclinava-se para trás, fitava o teto, com o microfone afastado do corpo, tremia, trepidava, oscilava, resvalava. Depois, voltava a inclinar-se para a frente. Quase caía de cara no chão e mergulhava o rosto no microfone. Make it dreamy for dancing. E olhava para a rua lá fora, com os lábios contorcidos em negro. Em negro desprezo e os quadris num requebro sarcástico, à maneira Billie Holiday. While we go romancing. Cambaleava para ambos os lados. Love is holiday. Sacudia a cabeça, farto, saturado do mundo inteiro. We'll make it sing. O que viria a seguir, todos aguardavam, ansiosos. Ele gemia. Ok. O piano lançou um acorde. So baby, come on, just close your pretty little eyes. Sua boca estremeceu. Ele nos encarou, a Jim e a mim, com uma expressão que parecia significar: Ei, rapazes, o que estamos fazendo neste mundo de merda? Então chegou ao fim a canção, mas para isso teve de fazer preparações intricadas, um final elaborado, durante o qual poder-se-ia enviar todas as mensagens que ele quisesse para Garcia, umas 12 vezes ao redor do mundo, para Garcia, umas 12 vezes ao redor do mundo. Mas que diferença isso fazia para todos os outros? No fim das contas, ali estávamos nós, transando com o inferno e com a amargura de nossa própria e exaustiva vida beat. Aquelas horrorosas ruas dos homens, e foi isso que ele disse e cantou, Close Hour, e lançou seu uivo em direção ao teto, para além dele, rumo às estrelas ainda mais longe. Eyes. E cambaleou para fora do palco, remoendo sua filosofia atormentada. Sentou-se num canto junto com uma turma de garotos suados e meninas com o cabelo desgrenhado, e simplesmente não deu a menor bola para eles. Olhou para o chão e chorou. Era o maior. Jim e eu fomos falar com ele. Nós o convidamos para que viesse até nosso carro. Chegando lá, ele gritou de repente: Claro, não há nada que me agrade mais do que grandes curtições. Para onde vamos? Jim estava incontrolável. Saltitava no banco. Ria como doido. Mais tarde, disse o saxofonista. Mais tarde meu motorista vai nos levar até os Jamesons. Knock.
Tenho que cantar lá hoje à noite. Vivo de cantar, homem. Venho cantando Close Your Eyes há 2 semanas. Nem consigo pensar em cantar outra coisa. E vocês, garotos? Qual é a de vocês? Dissemos que iríamos para Nova York dentro de 2 dias. Meu Deus! Nunca estive lá. Todos dizem que é uma cidade ligadíssima, mas não tenho por que queixar-me da minha vida por aqui. Sou casado, entendem? Ah, é mesmo? Perguntou Jim, bem interessado. E onde se encontra a belezoca desta noite? O que quer dizer com isso? Inquiriu o saxofonista. Já disse que sou casado com ela, não disse? Oh, claro, claro, respondeu Jim. Eu estava só perguntando. Talvez ela tenha amigas, não? Irmãs? Uma trepada, entende? Tudo que eu quero é dar uma trepada. Yah! De que serve trepar? A vida é triste demais para ficar fudendo o tempo inteiro, disse o saxofonista, baixando os olhos para a sarjeta. Merda! Exclamou. Não tenho dinheiro e não estou nem aí hoje à noite. Voltamos ao bar para novas curtições. As garotas, indignadas com Jim e comigo por termos declarado aberta a temporada de caça, e não paramos quietos um segundo. Fomos a pé para o Jameson's Knock. De qualquer maneira, o carro não queria pegar. Vimos uma cena terrível no bar. Um hipster, branco e veado, de camisa havaiana, que tinha acabado de entrar, perguntava ao enorme baterista se poderia juntar-se a eles. Os músicos o olharam, cheios de desconfiança. Você toca alguma espécie de cometa? Ele respondeu que sim, requebrando-se todo. Eles se entreolharam e disseram, yeah. Sem dúvida é exatamente isso que ele faz. Que merda. Aí o viado sentou-se na bateria e os rapazes começaram a tocar umas músicas rápidas. E ele resolveu acompanhar o ritmo nos tambores, usando as escovas macias do bop, gingando o pescoço com aquele êxtase complacente de quem passou por uma análise reichiana e que nada significa além de muita maconha, comidas açucaradas e algumas ampliações eventuais. O cara não dava a menor bola para o papel ridículo que estava fazendo. Sorria alegremente para o vazio e mantinha o ritmo, ainda que com exagerada delicadeza, com a sutileza refinada do bop, apenas um sussurro, um murmúrio risível que servia de fundo para o sólido e forte blues, um lamento amargo como a sirene marítima que uiva sob o nevoeiro, e os rapazes tocavam sem querer dar uma olhada para o veado de camisa florida. O crioulo da bateria, com seu pescoço de touro, permanecia sentado, aguardando sua hora para entrar em ação. O que esse sujeito está fazendo? Perguntava. Toque direito, rapaz, falou com uma voz grave. Que porra! Blasfemou. Merda! E olhou para o lado, irritado. O motorista disse que o saxofonista falara finalmente apareceu. Era um negrinho que dirigia um enorme Cadillac. Saltamos para dentro. Ele agarrou o volante com presteza profissional e cruzou o Frisco velozmente, sem uma única brecada, a 120 por hora, cortando o tráfego sem que ninguém o percebesse. Era bom demais no volante. Jim entrou em êxtase. Vejam este cara. Saquem o jeito que ele senta ali, sem mexer um só músculo, tocando o pé na tábua, e poderia ficar falando a noite inteira enquanto maneja esta máquina. O único problema é que ele não faz questão de papo. Ah, homens. As coisas que eu poderia, que eu gostaria. Ah, pode crer, vamos nessa. Não, vamos. Não, para. É isso aí. O garoto dobrou a esquina velozmente e nos largou diante do Jameson's Knock. Um táxi parou bem à nossa cara. Dele saltou um pastor negro, magro, pequeno, enrugado, que atirou uma moeda de gorjeta para o motorista, gritando-lhe, toque! E correu para dentro da boate, feito um cometa que invadisse o bar que ficava no subsolo, sempre gritando, toque, 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 toque! Tropeçou pelas escadas, quase caiu de cara no chão e, empurrando a porta, mergulhou na jazz session com as mãos estendidas para a frente. Com as mãos estendidas para a frente, para se proteger de qualquer objeto contra o qual pudesse se chocar, e foi esbarrar em Lampshade, que estava trabalhando de garçom naquela temporada no Jameson's Knock, e a música ressoava de todos os lados, e ele permaneceu transfigurado na porta de entrada, gritando, toque pra mim, homem, toque! E o músico era um negrinho maneiro e malandro, com um sax alto, e Jim disse que obviamente ele deveria morar com a sua avó, como Tom Snark, e provavelmente tocava o dia inteiro e a noite toda, soprando centenas de melodias antes de realmente entrar em forma, e era justamente isso o que ele estava fazendo naquele instante.
É o próprio Karl Marx, gritou Jim por sobre o furor das vozes. E era mesmo. Aquele netinho da vovó agarrado ao sax tinha olhos brilhantes como contas de vidro, pés pequenos e tortos, pernas curvas e saltitava e arrastava seu pé torto entre as mesas, com um olhar fixo na plateia, que não passava de um bando de pessoas às gargalhadas, em 12 mesas. A sala tinha 10 por 10 e um forro baixo, e não parava nunca. Suas ideias eram bastante simples. Ele curtia a surpresa que uma nova e simples variação de um tema musical causava no público. Por isso, ia de tap-tup-tader-tarará, tap-tup-tader-tarará, repetindo o refrão, saltitante e sorrindo, e beijando o sax, até chegar a tatupidap-tatararup, tatupidadedararup. Em momentos de pura e intensa alegria e profunda compreensão, tanto para ele quanto para todos os que o escutavam. Sua tonalidade era nítida como a de um sino, alta, pura, e ele soprava direto na nossa cara. Estávamos a meio metro dele. Jim permanecia bem à sua frente, distante de tudo mais neste mundo, com a cabeça inclinada, socando as mãos, saltitante e eletrizado, e seu suor, sempre o suor, gotejava e salpicava todos em volta, e se derramava pelo colarinho atormentado, formando uma verdadeira poça a seus pés. Galaterra e Marie estavam lá. Precisamos apenas de 5 minutos para perceber isso. Uau, as noites de Frisco, o limite do continente e o fim de todas as dúvidas. Adeus, dúvidas estúpidas e tolas. Lampshade circulava com uma bandeja de cerveja nas mãos, aos gritos. Fazia tudo no ritmo. Gritava para a garçonete, acompanhando a batida da bateria. Alô, garota, abra caminho, abra caminho. Lampshade vem passando de fininho. E passava feito um furacão. Com as cervejas equilibradas, entrava como um vendaval pelas portas vai e vem da cozinha. Dançava entre os cozinheiros e retornava para o bar, suando. O saxofonista permanecia sentado, absolutamente imóvel, numa mesa, no canto do bar, com um drink intocado à frente, um olhar vago que fitava o espaço, os braços caídos ao lado do corpo, de modo que suas mãos quase encostavam no chão, os pés esticados para a frente, seu corpo ressequido pela fadiga absoluta, pelo máximo desgosto e por tudo mais que lhe passava pela cabeça. Um homem que se extinguia a cada entardecer e deixava que os outros lhe desferissem o golpe mortal no fim da noite. Tudo girava ao seu redor, confusamente como nuvens. E aquele netinho do sax, aquele pequenino Karl Marx, saltitava e se contorcia com seu instrumento mágico, soprando 200 blues, cada um mais excitante que o anterior, sem dar sinal de enfraquecimento de suas energias ou a intenção de dar a sessão por encerrada. A sala se arrepiava. 1 hora mais tarde, na esquina da Fourth com a Folsom, eu estava com Ed Fourneau, um sax alto de São Francisco, que aguardava comigo enquanto Jim telefonava para um bar para Roy Johnson, para que este viesse nos buscar. Nada acontecia. Estávamos apenas conversando quando, de repente, tivemos uma estranha e insana visão. Era Jim. Queria dar o endereço do bar para Roy Johnson. Por isso, pediu-lhe que esperasse um pouco ao telefone. Saiu correndo para ver as placas da rua e, ao fazê-lo, teve que cruzar correndo a confusão de um bar repleto de bêbados barulhentos que bebiam com suas camisas de mangas curtas, e foi para o meio da rua olhar as placas. Ele o fez curvado, quase agachado, como Groucho Marx. Seus pés o transportaram numa velocidade espantosa para fora do bar, como uma aparição com o polegar inchado fincado dentro da noite. Deu uma travada brusca, rodopiou no meio da rua e olhou nervosamente para todos os lados, tentando ver as placas, mas, no escuro, era difícil enxergá-las. Ele rodopiou uma dúzia de vezes, no meio da rua, com o polegar suspenso, num silêncio louco, ansioso, um sujeito descabelado com um dedo que parecia um balão, suspenso no ar como um pato selvagem, girando em meio à escuridão, com a outra mão distraidamente metida nas calças. Ed Fourier dizia: aonde quer que eu vá, sempre músicas singelas, e se as pessoas gostam ou não, o problema é delas. Ei, moço, seu amigo é mesmo um gato doido. Olhe só o que ele está fazendo. E nós olhamos. Houve um silêncio profundo em todos os lugares, enquanto Jim via as placas e corria de volta ao bar, praticamente passando por debaixo das pernas das pessoas que saíam, e deslizou tão rapidamente lá para dentro que todos tinham de olhar com dupla atenção para percebê-lo. Logo em seguida, Roy Johnson apareceu, demonstrando a mesma e fantástica rapidez.
Jim flutuou para atravessar a rua e mergulhou dentro do carro, sem um ruído. E lá fomos nós mais uma vez. Bem, Roy, sei que você está preocupado por causa de sua mulher, mas é absolutamente necessário que estejamos na esquina da 46 com a Jerry, no incrível tempo de 3 minutos. Ou tudo tá perdido. Sim. Pela manhã, Sal e eu cairemos fora, iremos para Nova York, e essa é definitivamente nossa última noite de farra. Tenho certeza que você não vai se importar. Não, Roy Johnson não se importava. Limitou-se a cruzar todos os sinais vermelhos e imprimiu ainda mais velocidade à nossa loucura. De madrugada, foi para casa. Jim e eu terminamos a noite em companhia de um sujeito negro chamado Walter, que pedia os drinks no bar e os enfileirava à sua frente, gritando vinho Spodiode, que é um coquetel de vinho do Porto, uma dose de uísque e outra dose de Porto. Um bom invólucro para um mau uísque, garantia. Convidou-nos para ir à sua casa beber uma cerveja. Morava num prédio de apartamentos atrás da Howard. Quando entramos, sua esposa estava dormindo, e a única luz que se via no apartamento era uma lâmpada em cima da cama. Tivemos de trepar numa cadeira e desenroscar a lâmpada, enquanto ela continuava lá, deitada, sorrindo. Jim fez o serviço, pestanejando. Ela era 15 anos mais velha do que Walter, e, sem dúvidas, a esposa mais compreensiva do mundo. A seguir, tivemos de ligar a extensão por cima da cama, e ela continuou ali sorrindo. Não perguntou para Walter onde ele estivera, que horas eram, nada. Finalmente, instalamo-nos na cozinha, sob a luz da extensão, sentamos ao redor de uma mesa humilde para beber cerveja e conversar. Madrugada. Já era tempo de cair fora, levar a extensão novamente para o quarto e enroscar outra vez a lâmpada em cima da cama. A esposa de Walter continuava sorrindo, enquanto nós refazíamos as mesmas loucuras. Não disse uma só palavra. Lá fora, na rua que amanhecia, Jim falou, viu só? Essa sim é a mulher ideal para caras como nós. Nenhuma crítica ou queixa, ou lamúria. O marido chega em casa a qualquer hora da noite, com quem quer que seja, bebe cerveja, conversa e os amigos caem fora quando bem entendem. Este é o homem, e ali está seu castelo. Apontou para o edifício. Fomos embora, aos tropeços. A grande noite estava encerrada. Uma rádio-patrulha nos seguiu desconfiada por alguns quarteirões. Compramos roscas saídas do forno numa padaria da 3rd Street. E fomos comendo-as pela rua exaurida, cinzenta. Um cara alto de óculos, bem arrumado, titubeava a rua abaixo ao lado de um negro comum um chapéu de caminhoneiro. Formava uma dupla estranha. Um enorme caminhão cruzou a rua, e o negro apontou para ele e tentou explicar o que sabia. O cara alto olhava nervosa e furtivamente por sobre seus ombros, contando seu dinheiro. É Old Bully Lee, gozou Jim. Fica contando dinheiro, preocupado com tudo que o cerca, enquanto tudo que aquele outro cara pretende é falar de caminhões, caminhoneiros e as coisas que conhece. Todos aqueles rostos cansados eram flores sagradas que flutuavam na madrugada tardia da América do Jazz. Tínhamos de dormir. A casa de Galatea Dunkel estava fora de cogitação. Jim conhecia um guarda-freio chamado Ernest Burke, que morava com seu pai num quarto de hotel da 3rd Street. A princípio, estivera em bons termos com ele, mas no momento nem tanto. A ideia era que eu tentasse convencê-los a nos deixar dormir no chão do quarto. Era horrível. Tive de telefonar de um botequim, desses que servem café desde cedinho. O velho atendeu, desconfiado. Lembrava-se de mim pelo que seu filho falara. Para nossa surpresa, desceu até a portaria e nos deixou entrar. Era uma espelunca escura, melancólica e antiquada de fresco. Subimos e o velho foi gentil o suficiente para nos oferecer a cama inteira. Tenho que levantar agora, de qualquer maneira, disse ele, retirando-se para preparar um café na pequena cozinha. Começou a recordar histórias de sua vida como ferroviário. Ele me fazia lembrar meu pai. Fiquei acordado, ouvindo as histórias. Jim, sem escutar mais nada, escovava os dentes e saltitava pelo quarto, afirmando, sim, é verdade, para tudo que o velho dizia. Finalmente, adormecemos. Pela manhã, Ernest voltou e tomou a cama, enquanto Jim e eu levantávamos. Agora, o velho Sr. Burke estava se preparando para um encontro com sua namorada de meia-idade. Vestiu um terno verde, de tweed, um boné de operário, de tweed também, e enfiou uma flor na lapela. Esses velhos guardas-freios de Frisco, românticos e alinhados,
Vivem vidas tristes, mas agitadas, disse eu a Jean no banheiro. Foi muito gentil da parte dele nos deixar dormir aqui. Yes, yes, disse Jean, sem escutar uma só palavra. Saiu em seguida para tentar arranjar uma carona paga na agência de viagens. Minha missão era voar até a casa de Galatea e pegar nossa bagagem. Lá estava ela, sentada no chão, tirando o futuro nas cartas. Bem, tchau, Galatea. Espero que dê tudo certo com você. Quando o Ed voltar, vou arrastá-lo para o Jensen's Knock todas as noites e deixarei que ele tome sua dose diária de loucura. Você acha que vai funcionar, Sal? Não sei mais o que fazer. Que dizem as cartas? O as de espadas está longe dele. As cartas de copas ficam sempre ao redor. A rainha de copas está sempre ali. Vê este valete de espadas? É Jean. Fica sempre rondando. Bem, partiremos para Nova York dentro de 1 hora. Algum dia, Jean vai partir numa dessas viagens e não voltará mais. Ela deixou que eu tomasse um banho e me barbeasse. Então me despedi e desci as escadas com os sacos de viagem e chamei um táxi lotação de Frisco, uma espécie de táxi comum que tem rota fixa e que você pode apanhar em qualquer esquina, saltando onde bem entender. Tudo por apenas alguns cents. Você vai espremido junto com outros passageiros, como num ônibus, mas pode conversar e contar piadas, como se estivesse num carro particular. Naquele último dia em Frisco, a Mission Street fervilhava com as obras da construção civil. Crianças brincavam, negros ruidosos voltavam do trabalho para casa. Poeira, excitação, murmúrios intensos e o zumbido vibrante daquela que é a cidade mais agitada da América. E por sobre as cabeças, o céu azul e límpido e a alegria do fog marítimo. Que duração a noite sempre recobre a cidade. Para deixar todos famintos de fome e excitação. Eu odiava a ideia de ir embora. Minha estada tinha se prolongado por míseras 72 horas. Com Jean, o frenético, eu apenas cruzava o mundo sem jamais conhecê-lo. Ao entardecer, estávamos unindo em direção a Sacramento, outra vez no rumo leste. Capítulo 5. O carro pertencia a uma bicha alta e magra que voltava para casa no Kansas. Usava óculos escuros e dirigia com excessivo cuidado. O carro era o que Jean chamou de Plymouth Maricas. Não tinha força de aceleração, carecia de poder real. Um carro afeminado, sussurrou Jean ao meu ouvido. Havia 2 passageiros, um típico casal de turistas de classe média, que queria parar e dormir em todos os lugares. E a primeira parada seria em Sacramento, que não era nem sequer o começo da viagem para Denver. Jean e eu, sentados sozinhos no banco de trás, conversávamos o tempo inteiro, ignorando os outros. Aquele saxofonista realmente tinha aquilo, e depois de consegui-lo, soube conservá-lo. Para dizer a verdade, nunca vi ninguém que conseguisse segurar tanto tempo. Quis saber o que era aquilo. Ah, bem, riu Jean. Você está me perguntando de imponderabilidades. Bem, suponhamos um músico e ali está a plateia, certo? A função dele é deixar rolar aquilo que todos estão esperando. Ele começa com os primeiros acordes, então delineia seu plano de ação musical. O público, percebe tudo. Então ele se ilumina e tem que tocar com energia à altura daquilo que esperam de seu destino. De repente, durante um refrão, ele consegue aquilo. Todos os que observam percebem, escutam. Ele segura, vai em frente e o tempo para. Ele preenche o espaço vazio com a substância de nossas vidas. São confissões vindas do âmago de sua barriga. Lembranças e ideias revividas com o clamor de melodias esquecidas. Ele poderia tocar e tocar, cruzando todas as pontes e retornar com um sentimento tão infinito explorando as profundezas da alma, porque não é a melodia do momento, que todos conhecem, o que conta, mas aquilo. Jean já não podia prosseguir, soava a cântaros, depois de me contar tudo isso. Então foi minha vez. Nunca falei tanto em toda a minha vida. Contei a Jean que, quando era criança e andava de carro, costumava imaginar que possuía uma foice gigante, e com ela ia cortando todas as árvores, postes e até mesmo as colinas. Tudo que passava zunindo pela janela do carro eu cortava com a foice. Sim, sim, gritava Jean. E eu também, mas era diferente. Já lhe digo por quê. Viajando pelas imensidões do oeste, minha foice teria que ser incomensuravelmente maior, e teria que se curvar até as distantes montanhas para decepar-lhes os cumes.
e simultaneamente atingir outro nível para cortar montanhas ainda mais afastadas e, ao mesmo tempo, derrubar todos os postes ao longo da estrada, latejantes postes ordinários. Por essa razão, cara, preciso contar. Agora, preciso. Preciso falar da vez em que meu pai e eu e um outro vagabundo da Larimer Street viajamos para Nebraska, em plena depressão, para vender mata-moscas. E o jeito como eles eram feitos, rapaz, comprávamos pedaços velhos de tela de arame de janelas e portas, e também pedaços de arame que amarrávamos juntos, e trapos de fazenda vermelha e azul para costurar em torno das bordas. Tudo isso por apenas uns centes em pequenos bazares. E fazíamos milhares de mata-moscas. Embarcávamos no calhambeque do vagabundo e íamos direto para o Nebraska, e todas as fazendas da região, e os vendíamos por um níquel cada. Era mais por caridade que nos pagavam isso. 2 vagabundos e um garoto. Tortas de maçã no céu, e naqueles dias meu velho pai sempre cantava: Aleluia, sou um vagabundo outra vez. E escute, depois de 2 semanas de trabalho incrivelmente árduo, de intensa movimentação, suando a cântaros em dias abafados do Nebraska, para vender aqueles mata-moscas terrivelmente mal feitos, eles iniciaram uma discussão sobre a divisão dos lucros, e começaram uma pancadaria no acostamento da estrada, mas logo em seguida fizeram as pazes e compraram tudo em vinho e começaram a bebê-lo sem parar durante 5 dias e 5 noites, enquanto eu me encolhia e chorava ao relento, e depois do último gole lá estávamos nós, exatamente como havíamos começado, na Larimer Street, sem um tostão. Meu velho foi preso, e tive que pedir ao juiz que o soltasse, porque era meu pai e eu não tinha mãe. Sal, fiz discursos fantásticos e maduros aos 8 anos de idade, diante de advogados atentos. Sentíamos calor. Estávamos indo para o leste, estávamos excitados. Deixe-me contar mais, falei, abrindo parênteses no que você disse para concluir meu pensamento. Quando era menino, atirado no banco de trás do carro do meu pai, também tive uma visão de mim mesmo montado num cavalo branco, galopando bem ao lado do carro e vencendo todos os obstáculos que surgiam à frente. Isso incluía me esquivar de postes, contornar casas, galopar sobre as colinas, cruzar praças repletas de tráfego que tinha que evitar sob a pena de... Claro, 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 exclamou Jim, extasiado. A diferença é que eu não tinha cavalo. Quem corria era eu mesmo. Você era um garoto do leste e sonhava com cavalos. Claro que não podemos mais assumir essas coisas, já que agora sabemos que elas não passam de fantasias, meras imagens literárias. No entanto, na minha esquizofrenia ainda mais maluca, quem corria era eu mesmo, e a uma velocidade fantástica, às vezes até 170 por hora, saltando por cima de cada arbusto, cada cerca, cada fazenda, e às vezes chegava até a vencer colinas com um único salto milimetricamente preciso, sem tirar o pé do chão um só segundo. Relembrávamos essas coisas todas e suávamos. Tínhamos nos esquecido totalmente das pessoas sentadas à frente, e elas começaram a se perguntar o que estava passando no assento traseiro. A certa altura, o motorista falou: Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo o carro balançar aí atrás. E estávamos mesmo. O carro oscilava de um lado para o outro, enquanto Jim e eu balançávamos no mesmo ritmo, e aquilo era a nossa alegria excitada e derradeira, a alegria que tínhamos de falar e viver, e que nos conduzia em direção ao transe definitivo e vazio de todas as inumeráveis partículas cerimoniais e angélicas que haviam estado soterradas no fundo de nossas almas toda a vida. Ah, homem, 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 balbuciou Jim. E isso é apenas o começo. Agora finalmente estamos juntos, indo para o leste. Nunca tínhamos ido para o leste juntos, Sal. Pense nisso. Vamos curtir Denver juntos e ver o que todos estão fazendo, mesmo que isso não nos interesse muito. A questão é que nós sabemos o que aquilo significa, e sacamos a vida, e sabemos que tudo está ótimo. Depois, puxando-me pela manga e suando, ele me segredou. Agora dê uma olhada nesse pessoal aí na frente. Estão preocupados, contando os quilômetros, pensando onde irão dormir esta noite, quanto dinheiro vão gastar em gasolina, se o tempo vai estar bom, de que maneira chegarão onde pretendem. E quando terminarem de pensar, já terão chegado onde queriam, percebe? Mas eles têm que se preocupar e trair seus horários, cada minuto e cada segundo, entregando-se a tarefas aparentemente urgentes, todas falsas, ou então a desejos caprichosos, angustiados e angustiantes. Suas mentes jamais descansam, não encontram paz.
a não ser que se agarrem a uma preocupação explícita e comprovada, e, depois de encontrar uma, assumem expressões faciais adequadas, graves e circunspectas, e seguem em frente, e tudo isso não passa, você sabe, de pura infelicidade. E durante todo esse tempo a vida passa voando por eles, e eles sabem disso. E isso também os preocupa, num círculo vicioso que não tem fim. Escute só. Bem, agora, imitou ele. Não sei, talvez devêssemos parar para encher o tanque de gasolina ali naquele posto. Li recentemente no National Petroleum News que esse tipo de gasolina tem grande quantidade de O-octane, e alguém já me falou que ela já até possui aditivo semi-oficial de alta potência, e quem sabe, bem, não sei se deveríamos, simplesmente acho que não deveríamos. Homem, sei que você também saca quem fala desse jeito. Dava-me cotoveladas furiosas nas costelas, para que eu acompanhasse atentamente a história. Tinha de usar minha energia máxima. Bim bem, sim, pode crer, é isso aí. Do banco de trás, e os outros lá na frente enxugavam o suor, aflitos, desejando não terem jamais nos apanhado naquela agência de viagens. Mas era apenas o início. Em Sacramento, a bichona alugou um quarto de hotel e nos convidou, a Jean e a mim, para subirmos para um drink enquanto o casal foi dormir na casa de uns parentes. No hotel, Jean fez de tudo na tentativa de conseguir algum dinheiro da bicha. Foi uma loucura. A bicha dizia-se muito feliz por termos vindo juntos, porque ela gostava de rapazes como nós e, acreditássemos ou não, não gostava muito de garotas, e recentemente tiveram um caso com um homem em Frisco, onde fizeram o papel de macho e o outro o de mulher. Jean o assediou com perguntas interesseiras, sentindo vigorosamente com a cabeça. A bicha disse que adoraria saber o que Jean pensava a respeito daquilo tudo. Depois de alertá-la de que já havia transado por dinheiro na adolescência, Jean perguntou à bicha quanto dinheiro ela trazia. Ela ficou de cara fechada e, acho eu, desconfiada das reais intenções de Jean. Disse que não tinha dinheiro sobrando e fez vagas promessas para Denver. Ficou o tempo todo contando sua grana e verificando se ainda estava com a carteira. Jean levantou os braços e desistiu. Veja só, é melhor não perder mais tempo. Ofereça-lhes o que eles secretamente mais desejam e, é claro, eles ficam absolutamente tomados pelo pânico, no mesmo instante. Mas já havíamos conquistado suficientemente o dono do Plymouth para, no dia seguinte, assumir o volante sem discussões, e daí em diante realmente viajamos. Saímos de Sacramento ao raiar do sol, e na hora do almoço, já estávamos cruzando o deserto de Nevada, depois de uma vertiginosa passagem pelas Sierras que obrigou a bichona e os turistas a se agarrarem uns aos outros. Agora íamos na frente, e mandávamos brasa. Jim estava feliz outra vez. Tudo o que ele precisava era de uma roda na mão e 4 na estrada. Falava mal de Old Bully Lee no volante, e fez umas demonstrações. Sempre que aparece algum caminhão gigantesco sobrecarregado, como aquele que vem vindo ali, Old Bully leva um tempo interminável para percebê-lo, porque não consegue enxergar direito. Ele simplesmente não vê. Apertou furiosamente os olhos para imitar a cara de Old Bully ao volante. E eu dizia a ele, ei, cuidado, Bully, um caminhão. E ele respondia, o quê? O que foi que você disse? Jim? Caminhão, caminhão. E no último segundo ele jogava o carro contra o caminhão, assim. E Jim se jogou com o Plymouth no encontro ao caminhão que avançava na direção oposta, dançando e rebolando à sua frente por um instante, dando tempo de ver a fúria na cara do caminhoneiro crescendo rapidamente à nossa frente. O pessoal do banco de trás se encolheu ofegante, todos horrorizados, e no último segundo Jim desviou. Era bem assim, sabe? Exatamente assim. Ah, como ele dirigia mal. Eu não estava nem um pouco assustado, conhecia Jim, mas os turistas e o dono do carro perderam a voz. Na verdade, tinham medo de reclamar. Sabe-se lá o que aquele louco seria capaz de fazer se eles tivessem a audácia de reclamar, pensavam. Ele pôs o pé na tábua, cruzando todo o deserto dessa maneira, fazendo várias demonstrações de como não dirigir, como seu pai guiava seus calhambeques, como os grandes motoristas fazem as curvas, como os mau motoristas acabam derrapando no fim da curva e daí em diante. Era uma tarde quente e ensolarada. Reno, Battle Mountain, Elko, todas as cidades ao longo da estrada de Nevada, vencidas uma a uma, e ao entardecer lá estávamos nós em Salt Lake City, vendo as luzes da cidade cintilar infinitamente minúsculas, quase a uns 50 quilômetros através da miragem da planície, fazendo despontar duplamente, acima e abaixo da curvatura da terra, uma imagem nítida e outra caleidoscópia. Garanti a Jim que
O que nos mantém unidos neste mundo é o invisível, e, para prová-lo, apontei para as longas filas de postes telefônicos que se curvam ao perder da vista, suspensas sobre mais de 100 quilômetros de sal. O curativo de seu dedo estava imundo e desatado, e dançava no ar. Seu rosto resplandecia. Ah, acredite, homem, meu Deus! É isso aí, é isso aí. Subitamente, ele brecou o carro e simplesmente saiu do ar. Olhei para o lado e vi enroscado no banco da frente, dormindo. Sua mão boa apoiava a cabeça, enquanto a mão ferida permanecia suspensa, automaticamente obediente. Os passageiros do banco de trás suspiraram, aliviados. Pude ouvi-los combinando um motim aos sussurros. Não é possível deixá-lo dirigir mais. Ele é completamente maluco, deve ter fugido de um hospício ou coisa assim. Ergui-me em defesa de Jim e me virei para falar com eles. Ele não é maluco não. E em breve estará novinho em folha. Não se preocupem com o jeito dele dirigir. É o melhor motorista do mundo. Mas é demais para mim, disse a mulher, num murmúrio abafado e histérico. Recostei-me e curti o pôr do sol do deserto, esperando que Jim, o anjo desamparado, acordasse. Estávamos no topo de uma colina, acima da silhueta nítida e modelar das luzes de Salt Lake City, e ele abriu seus olhos para olhar o lugar onde, anos antes, enlameado e sem nome, havia nascido para viver nesse mundo espectral. Sal, olhe, foi lá que nasci, pense nisso. As pessoas mudam. Elas comem refeições ano após ano e se transformam, a cada jantar, a cada almoço. E olhe só, ficou tão excitado que me fez chorar. Onde tudo aquilo conduziria, os turistas insistiram para dirigir o carro no resto do caminho até Denver. Tudo bem, não nos importávamos. Sentamos no banco de trás e continuamos conversando. Mas, pela manhã, eles estavam esgotados e Jim pegou a direção no deserto do leste do Colorado, em Craig. Tínhamos passado praticamente toda a noite nos arrastando cautelosamente pelo passo Strawberry, em Utah, perdendo um tempo enorme. Agora eles dormiam, e Jim dirigia despreocupadamente em direção ao poderoso paredão do passo Berthold, ultrapassando qualquer carro que viajasse a uns 150 quilômetros na frente. No topo do mundo, uma tremedeira porta gibraltariana envolta em nuvens, simplesmente ignorava os perigos do passo Berthold, como se tudo fosse uma brincadeira de criança, e exatamente como no passo Terra Chape, com o motor desligado, flutuava na estrada, ultrapassava todo mundo sem alterar jamais seu avanço ritmado, num trajeto que havia sido projetado pelas próprias montanhas, até que vislumbramos mais uma vez a imensa e calorenta planície de Denver, e Jim estava em casa. Foi com uma expressão estúpida de suspiro aliviado que aqueles caras nos largaram na esquina da 27 com a Federal. Nossa sofrida bagagem estava ali, amontoada mais uma vez na beira da calçada. Tínhamos um percurso muito maior pela frente, mas estava tudo bem. A estrada é a vida. Capítulo 6. As circunstâncias que tivemos de encarar em Denver eram completamente diversas daquelas de 1947. Podíamos arrumar imediatamente outro carro na agência de viagens, ou então ficar curtindo a cidade por uns dias e aproveitar para sair à caça do pai de Jim. Estávamos imundos e exaustos. No banheiro de um restaurante, enquanto eu usava o mictório, impedi a passagem de Jim, que queria ir até a pia. Então, de repente, antes de acabar, dei um salto para o lado e continuei mijando em outra bacia, sem derramar uma só gota. Sacou o truque? Perguntei a Jim. Legal, rapaz, respondeu ele, lavando as mãos. É um bom truque, só que é péssimo para os rins. E já que você está ficando um pouco mais velho agora, todas as vezes que o fizer estará acrescentando mais uns aninhos de sofrimento à sua velhice. Terríveis dores renais nos dias em que estiver sentado nos bancos dos parques e das praças. Aquilo me enlouqueceu. Quem está ficando velho? Não sou muito mais velho que você. Não foi isso que eu quis dizer, homem. Você está sempre fazendo piadinha sobre a minha idade. Não sou uma bicha velha como aquela do carro, não precisa ficar dando recomendações para os meus rins. Voltamos para o bar e, no instante exato em que a garçonete pousou os sanduíches de rosbife à nossa frente, normalmente Jim teria saltado como um lobo sobre a comida, eu disse, para coroar minha fúria, não quero mais papo. Então, os olhos dele ficaram cheios d'água e ele se levantou, deixou a comida fumegando e saiu do restaurante. Fiquei imaginando se aquela saída seria definitiva ou apenas momentânea. Seria para sempre? Para mim, não se fazia diferença de tão indignado que estava. Eu explodira e descarregara em Jim o fardo de minha neurose. Mas a visão de seu sanduíche intocado me deixou mais triste do que qualquer outra coisa em muitos anos. Eu não deveria ter dito aquilo. Ele gostava tanto de comer.
Jamais deixara a comida daquele jeito. Mas raios, ele bem que merecia, era para aprender. Jim ficou do lado de fora do restaurante durante exatamente 5 minutos. Então voltou e sentou-se. Bem, falei. O que você estava fazendo lá fora, aquecendo os punhos? Amaldiçoando-me ou inventando novas piadas a respeito dos meus rins? Ele sacudiu a cabeça. Não, homem. Você está absolutamente equivocado. Se você quer saber, bem, vá em frente, conte. Falei sem desviar os olhos de meu prato. Sentia-me um animal. Eu estava chorando, disse Jim. Ah, porra nenhuma, você nunca chora. Por que você fala assim? Por que acha que eu nunca choro? Porque você nunca sofre o suficiente para chorar. Cada frase era como uma punhalada em mim mesmo. Todos os ressentimentos secretos que eu guardara contra o meu irmão estavam agora sendo postos para fora. Eu era horrível, e fazia muita sujeira no fundo da minha própria e impura psicologia. Jim balançava a cabeça. Não, Sal, eu estava chorando mesmo. Coisa nenhuma. Aposto que você estava tão furioso que teve que sair. Acredite em mim, Sal. Acredite agora, se é que alguma vez você acreditou em mim. Eu sabia que ele estava dizendo a verdade, e ainda assim não estava interessado. Quando olhei para a frente e o encarei, acho que estava com os olhos vesgos, porque a comida estava enlatada no fundo da minha barriga miserável. Então, percebi que estava errado. Bem, cara, Jim, me desculpe. Jamais me importei assim com você. Bem, pelo menos, agora você me conhece melhor. Sabe que não consigo me acostumar com ninguém. Não sei o que pensar dessas minhas explosões de raiva. Seguro nas mãos pedaços fedorentos, como lixo imundo que brota do fundo da alma e simplesmente não sei onde depositá-lo. Vamos esquecer o que passou. O vigarista sagrado começou a comer. A culpa não é minha, balbuciei. Nada do que acontece neste mundo repugnante, no meio dessa podridão repulsiva, é culpa minha, entende? Não quero que seja, e não pode ser, e não será. Está bem, homem, está bem. Mas, por favor, volte atrás e creia em mim. Eu creio em você, Jim, creio mesmo. E foi esse o triste episódio daquele entardecer. Naquela noite, quando Jim e eu fomos dormir na casa daqueles caipiras, começaram a surgir as mais terríveis complicações de todas as espécies. Essa família tinha sido minha vizinha durante minha solidão em Denver, 2 semanas antes. A mãe era uma mulher maravilhosa, que vestia jeans e dirigia caminhões de carvão pelas montanhas nevadas para sustentar seus filhos, 4 ao todo. O marido a tinha abandonado alguns anos antes, quando estavam viajando pelo país num trailer. Já haviam rodado todo o percurso de Indiana até Denver naquele mesmo maldito trailer. Depois de muita farra e um grande porre de domingo à tarde, num bar à beira de estrada, e serenata e gargalhadas dentro da noite caipira, um grande imbecil atravessou a planície escura e jamais voltou para casa. Seus filhos eram maravilhosos. O mais velho era um garoto que, naquele verão, estava ausente. Tinha ido para uma colônia de férias nas montanhas. A seguir, vinha uma adorável menina de 13 anos, que escrevia poemas e apanhava flores silvestres pelo campo, e queria ser atriz em Hollywood quando crescesse. Chamava-se Janette. E a seguir vinham os 2 menores, o pequeno Jimmy, que se sentava ao redor da fogueira à noite e pedia sua batata muito antes dela estar assada, e a pequena Lucy, que colecionava minhocas, sapos, besouros, tudo que rastejasse, dando-lhes nomes e estabelecendo lugares onde deveriam morar. Tinha quatro cães. Viviam suas vidas esfarrapadas e alegres, numa pequena rua repleta de construções novas, e eram desprezados pela vizinhança classe média e semi-responsável só porque a pobre mulher tinha sido abandonada pelo marido e seu quintal era sujo e desarrumado. À noite, todas as luzes de Denver se estendiam como um grande círculo luminoso e radiante. Lá embaixo, na planície, já que a casa ficava na parte oeste da cidade, onde as montanhas se transformam em colinas arredondadas, que se suavizam à medida que atingiam a borda da planície onde, nos primórdios, mansas ondas de mar imenso que era o rio Mississippi vinham quebrar, formando assim cumes e curvas perfeitos como os daqueles morros-ilhas, o Evans, o Pike, o Longs. Jim acompanhou-me até lá e, é claro, ficou todo suor e sorrisos à vista deles, especialmente de Janet. Mas o alertei para que não a tocasse, embora isso provavelmente não fosse necessário. A mulher tinha sido casada com um sujeito muito louco e se amarrou em Jim no primeiro olhar, mas ela era tímida e ele também. Falou que Jim a fazia lembrar do marido sumido. Bem como ele, igualzinho. Ele era maluco mesmo, pode acreditar. O resultado disso tudo foram ruidosos porres de cerveja na sala desarrumada, jantares barulhentos,
tumultuadas audições do Cavaleiro Solitário pela rádio. As complicações nos envolveram como nuvens de borboletas. A mulher, Frank, como todos a chamavam, decidira finalmente comprar um calhambeque, coisa que ele havia anos vinha ameaçando fazer, e tinha ultimamente economizado o suficiente para fazê-lo. Jim imediatamente assumiu a responsabilidade de escolher o carro e estudar o melhor preço, porque logicamente estava pensando em usá-lo para, exatamente como em sua adolescência, apanhar as garotas que saíam da escola no fim da tarde e levá-las para as montanhas. A pobre inocente Frank sempre concordava com tudo. Quando chegaram ao posto de vendas e pararam em frente ao vendedor, ela ficou receosa de se desfazer de suas economias. Jim sentou-se no meio-fio empoeirado da Alameda Boulevard e socou a própria cabeça com um punho cerrado. Por $100 é impossível arranjar algo melhor. Jurou que jamais voltaria a falar com ela. Amaldiçoou-a até ficar com a cara vermelha de tanta raiva. Estava a ponto de saltar para dentro do carro e sair cantando os pneus, mesmo sem tê-lo comprado. Ah, esses caipiras burros, estúpidos, tapados jamais mudarão. São completa e absolutamente estúpidos. Chega o momento de agir e eles ficam paralisados, histéricos, assustados. Nada os amedronta mais do que aquilo que querem. Ela é exatamente como era meu pai. Meu pai, igualzinha. Naquela noite, Jim estava excitadíssimo porque seu primo, Sam Brady, viria nos encontrar num bar. Vestiu sua camiseta limpa e estava radiante. Escute só, Sal. Tenho que lhe falar sobre Sam. É meu primo. Falando nisso, você já procurou seu pai? Essa tarde, homem, fui até o Diggs Buffet, onde ele costumava tomar chopes em estado de singela embriaguez, e recebia descomposturas do patrão e se mandava dali trôpego, e nada. Fui até a velha barbearia, próxima ao Windsor, e nada, não estava lá. Um velho camarada dele me disse que talvez ele estivesse. Imagine, numa espécie de boate ou dancing à beira da estrada de ferro da Boston com Maine, na Nova Inglaterra. Mas não acreditei. Eles estão sempre contando histórias furadas. Mas agora escute bem. Na minha infância, Sam Brady, meu primo irmão, era meu herói absoluto. Ele contrabandeava o uísque das montanhas, e certa vez brigou a socos com o irmão. Uma luta terrível que durou 2 horas no quintal da casa dele, e deixou as mulheres aterrorizadas e histéricas. Costumávamos dormir na mesma cama. O único homem da família que demonstrou algum carinho por mim. Hoje à noite vou revê-lo, pela primeira vez em 7 anos. Ele acaba de voltar do Missouri. E de que jeito você pretende enrolá-lo? Ah, cara, não é nada disso. Não quero enrolar ninguém. Só quero saber como vai a família. Eu tenho família, lembra? E mais especificamente, Sal, quero que ele me conte coisas que já esqueci da minha infância e adolescência. Quero recordar, entende? Quero relembrar tudo. Nunca vi Jim tão infeliz e excitado. Enquanto esperávamos pelo primo no bar, ele conversou horas com vários hipsters e sórdidos marginais, informando-se a respeito das novas gangues que circulavam pela cidade e dos agitos atuais. Depois, fez perguntas sobre Marilu, já que ela estivera em Denver recentemente. Sal, quando era garota e costumava vir até essa esquina para roubar moedas daquela banca de jornais. E com o dinheiro compraram um guisado de carne. Aquele brutamontes que você está vendo ali só tinha ódio e ira em seu coração blindado. Vivia se metendo em brigas horrorosas. Lembro-me até das cicatrizes dele, até que agora, depois de anos e anos de inércia e de permanência nessa esquina, ele parece finalmente amansado, mas sempre de pé exatamente naquele canto sujo. Pelo jeito, ele se tornou singelo, atencioso, paciente com todos. Tornou-se então um apêndice da esquina. É parte dela agora. Está vendo como são as coisas? Então chegou Sam, um sujeito de 35 anos, rijo, crespo, com as mãos ásperas e maltratadas de um trabalhador braçal. Jim ficou boquiaberto diante dele. Não, disse Sam Brady. Não bebo mais. Está vendo? Está vendo? Sussurrou Jim ao meu ouvido. Ele não bebe mais, e foi o maior beberrão da cidade. Converteu-se. É religioso agora. Foi o que me disse ao telefone. Olha só para ele, repare nas mudanças pelas quais um homem pode passar. Meu herói ficou tão estranho. Sam Brady não confiava mais em seu jovem primo. Ele nos levou para dar uma volta em seu coupé velho e barulhento, e abriu o jogo imediatamente, dizendo o que pensava de Jim sem rodeios. Escute, Jim, não acredito mais em você ou em qualquer outra coisa que você queira me dizer. Só vim ver esta noite porque há um papel que quero que você assine. É para a família. Seu pai já não é mencionado entre nós. Não temos mais nada a ver com ele e, lamento dizer, com você tampouco. Olhei para Jim. Seu rosto estava nublado. Tudo bem, disse ele.
O primo continuou dando voltas de carro conosco e até nos ofereceu sorvetes. Mesmo com tudo o que havia acontecido, Jim assediou com uma quantidade infindável de perguntas sobre o passado espectral. O primo respondeu por um momento. Jim quase recomeçou a suar de tão excitado. Ah, por onde andava seu pai maltrapilho naquela triste noite? O primo nos largou sob as luzes melancólicas de um parque de diversões, na esquina da Alameda Boulevard com a Federal. Marcou um encontro com Jim para a assinatura de tal papel na tarde seguinte, e se mandou. Disse a Jim que me sentia assim porque ninguém mais acreditava nele nesse mundo. Mas não se esqueça de que acredito em você. Estou tremendamente chateado por causa daquela discussão estúpida que tivemos ontem à tarde. Tudo bem, homem. De acordo, disse Jim. Curtimos juntos o parque de diversões. Carrosséis, rodas gigantes, pipoca, roletas, serragem espalhada pelo chão e centenas de garotos de Denver, que vagabundeavam metidos em seus jeans desbotados. A poeira se elevava até as estreitas, junto com todas as canções deprimentes dessa terra. Jim vestia uma Levi's desbotada e uma camiseta justa, e parecia uma verdadeira personagem de Denver. Havia jovens motoqueiros com visores e bigodes e jaquetas com taxas de metal, que davam suas voltas blindados, e geralmente iam parar atrás das barracas com garotas gostosas de levis e blusinhas apertadas. Viam-se ali também garotas mexicanas, e uma menininha encantadora com 1 metro de altura, uma anã, com o rosto mais lírico e bonito desse mundo, que se virou para sua companheira e disse: Ei, vamos telefonar para o Gomes e cair fora. Jim estancou, paralisado à vista dela. Era como se uma facada o tivesse atingido no peito, saída da escuridão da noite. Homem, me apaixonei por ela. Estou apaixonada. Tivemos de segui-la por um longo tempo. Finalmente ela cruzou a autoestrada para dar um telefonema na cabine de um hotel. Jim fingiu que estava olhando um número qualquer na lista telefônica, mas na verdade estava espiando nervosamente, vidrado nela. Tentei iniciar uma conversa com suas lindas amigas, mas elas não nos deram a mínima bola. Gomes chegou num caminhão barulhento e levou-as, a todas. Jim ficou paralisado no meio da estrada, agarrando o próprio peito. Ah, homem, quase morri. Porra, cara, por que você não falou com ela? Não pude, não consegui. Decidimos comprar cervejas e escutar discos lá em cima. A casa da caipira Frank. Pedimos carona com uma sacola cheia de latas de cerveja. A pequena Janet, a filha de 13 anos de Frank, era a menina mais linda do mundo e já estava quase se tornando mulher, uma maravilhosa mulher. O melhor eram seus dedos longos, pontiagudos, sensíveis, que costumava usar ao falar, como a dança do Nilo de uma Cleópatra. Jim sentou-se no canto mais escuro da sala, olhando para ela com os olhos semicerrados e balbuciando, yes, yes, yes. Janet, que estava avisada a respeito dele, voltou-se para mim, buscando proteção. Nos meses anteriores, aquele mesmo verão, eu havia passado um bom tempo com ela, falando sobre livros e outras pequenas coisas nas quais ela estava interessada.